Muito bem, então, pessoal, vamos lá para mais uma videoaula nossa, né? A nossa videoaula essa semana, então, é sobre conservação de energia mecânica, né? Na semana passada a gente já viu o conteúdo que era as formas de energia mecânica, né? Então, as três formas de energia mecânica basicamente que a gente estudou foi a energia mecânica, a energia cinética, que está relacionada ao movimento do corpo. Então, a velocidade determina a quantidade de energia. A energia potencial gravitacional, que um corpo deslocado a uma certa altura de um referencial, né, ele adquire energia potencial gravitacional, e a energia potencial elástica, que é a energia acumulada numa mola em virtude da sua compressão ou da sua expansão, né, do seu elongamento, certo? Então, essas três formas de energia mecânica, estudou elas em separado na aula passada, e o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, então, é como que uma dessas formas de energia se transforma em outra, pelo princípio de conservação de energia mecânica, tá? Então, vamos adiante lá. Começamos então ali dizendo o seguinte, né? Conservação de energia mecânica, quando analisamos diversos fenômenos a partir da transformação de energia ocorrida no processo, podemos fazer uso da noção de conservação, né? Bom, basicamente, o que essa noção de conservação nos diz? Nos diz que a soma das quantidades das diferentes formas de energia é constante em todos os momentos do processo. Então, em cada momento diferente do processo, se eu somar todas as formas de energia do momento A, do momento B, do momento C, todas elas vão ser iguais. Por isso que elas se conservam, tá? Bom, muito bem. O slide seguinte diz ali, ó, analisemos o exemplo de uma bola lançada verticalmente para cima. Então, está ali a figurinha da bola. No momento em que essa bola é lançada para cima, ela parte lá do solo com uma determinada velocidade inicial. Então, sei lá, ela é impulsionada por um chute, não interessa a forma. Mas no momento em que começa o movimento dela, ela parte já com uma velocidade inicial. Tá? Bom, o que vai acontecer com essa bola? Conforme a bola vai subindo, né, vai ganhando altura, o que vai acontecendo com a velocidade dela? Ela vai diminuindo. Né? A força-peso puxa ela para baixo, a velocidade desta bola durante a subida vai diminuir. Então, ela vai ganhando altura e vai diminuindo a velocidade. Vai ganhando altura e vai diminuindo a velocidade. Tá? Até que essa bola vai chegar no ponto de altura máxima. Neste ponto de altura máxima, a velocidade da bola será igual a zero. Ela vai ser nula, no exato momento em que ela chega na altura máxima. Então, por uma fração de tempo infinitamente pequena, a velocidade desse corpo é igual a zero. Transcorrida esse infinitésimo de tempo muito pequeno, o que vai acontecer? Devido à força-peso, esta bola que está lá na altura máxima vai voltar a cair. Tá? E no processo de queda, conforme diminui a altura, o que acontece? Aumenta a velocidade. Num processo em que se conserva energia, a velocidade com que a bola volta e toca o solo é exatamente a mesma velocidade com que ela saiu do solo. Num processo em que conserva energia. Para conservar energia, tem que estar livre de atrito e outras situações que demandam energia, certo? Muito bem. Então, essa é a ideia inicial. Enquanto varia uma forma de energia, a outra varia também. A soma das duas quantidades, da energia cinética da bola e da energia potencial gravitacional em qualquer um dos pontos em que o sistema estiver, a soma disso tem que dar constante. Aí se configura a conservação de energia. Tá? Muito bem. Então ali, ó, o quadro seguinte mostra 4 instantes da subida dessa bola. Né? Velocidade inicial, tá? A velocidade 0, depois a velocidade 1, a velocidade 2 e a velocidade 3 quando está lá no ponto mais alto. Tá? Observem os vetores representados ali. O que está acontecendo com o vetor velocidade? Conforme vai mudando de V0 para V1, para V2, para V3, o vetor velocidade vai diminuindo, até que no V3 ele é 0, então não tem vetor, certo? Então, ó, 4 instantes da subida. Vamos analisar na linha de baixo o que acontece com a energia cinética da bola. Ó, no momento do lançamento, a energia cinética da bola é máxima. Tá? Conforme ela sobe um pouquinho, diminui a velocidade, a energia cinética diminui um pouco. Sobe mais um pouco no V2, diminui ainda mais a energia cinética. Chega lá no V3, a velocidade 0, a energia cinética
Não tem, é zerada. Tá? Na linha de baixo, a energia potencial gravitacional agora. Tá? Então, o que a gente tem? No momento do lançamento da bola, a bola está na altura zero, está no solo. Então, a energia potencial gravitacional desse corpo é zero. Conforme ela sobe um pouquinho, chega no ponto de V1 ali, veja que diminuiu um pouco da energia potencial gravitacional, mas aumentou a energia potencial, diminuiu um pouco da energia cinética, mas aumentou a energia potencial gravitacional. Tá? Para o V2, subiu mais um pouco, aumentou ainda mais a energia potencial gravitacional, e lá no ponto V3, onde atinge a altura máxima, então ela chega na sua energia potencial gravitacional máxima. Tá? E esse valor de energia potencial gravitacional máxima é igual ao valor da energia cinética máxima. Ok? Muito bem, então, o quadro seguinte, ele diz ali, ó, desprezando seu atrito e utilizando o princípio de conservação de energia, percebe-se que a soma das quantidades das duas formas de energia é sempre constante. Então, olha o gráfico como está ali, ó. O vermelho representa a energia cinética, o verde representa a energia potencial gravitacional e o azul representa a energia mecânica. A energia mecânica é a soma das formas de energia do sistema. Perfeito? Então, vejamos. No primeiro quadro, né, a velocidade inicial, eu só tenho velocidade, então eu só tenho energia cinética, é máxima. A energia mecânica é igual à energia cinética. No quadro 2, o corpo subiu um pouquinho, então diminuiu uma parcela da energia cinética e aumentou a energia potencial gravitacional. A soma das duas partes dá igual à energia mecânica, que conserva igual. A mesma coisa acontece para o terceiro e para o último, onde no último o corpo para lá em cima, não tem velocidade, não tem energia cinética, né? Só tem energia potencial gravitacional que vai ser igual à energia mecânica, mas a energia mecânica, que é a soma das formas de energia, ela é igual em todos os instantes de tempo, né? Ó, a barra em azul é igual em todas elas. Tá? Isso, né? Essa soma da energia potencial gravitacional com a energia cinética é denominada então energia mecânica. Né? Essa energia se conserva na ausência de atrito, certo? Essa é a condição para a conservação de energia. Tá? Slide seguinte, outro exemplo seria, em vez de lançar para cima um corpo, é abandonar um corpo de determinada massa, né, partindo do repouso no alto de um escorregador. O que vai acontecer? Quando a gente larga esse corpo lá, conforme ele começa a escorregar, o que vai acontecer? Vai diminuir a altura em relação ao solo, ou seja, vai diminuir a energia potencial gravitacional, mas ele vai ganhando velocidade, então vai aumentando a energia cinética. Então, lá no ponto H1, conforme a gente tem a figura ali, ó, no ponto H1 o sistema ele pode partir com uma velocidade inicial. Então, se ele partir com uma velocidade inicial, ele vai ter a energia potencial gravitacional, mgh1, mais a energia cinética, mv1 ao quadrado dividido por 2. No ponto 2, ó, ele desceu um pouquinho. Então, no ponto 2, ele vai ter aumentado a sua velocidade. Então, a energia mecânica no ponto 2 vai ser mgh2 mais mv2 ao quadrado sobre 2. Quando ele chega lá embaixo, no ponto de altura mínima, né, ele vai ter a energia mecânica no ponto 3. A energia mecânica no ponto 3 vai ser mgh3 mais mv3 elevado ao quadrado dividido por 2. E a energia 1, a energia 2 e a energia 3 vão ser iguais ao longo do sistema se ele for conservativo, se não tiver atrito, né, ao descer, então, esse escorregador. Tá? Então, isso caracteriza o princípio de conservação de energia mecânica, certo? Esta é o fundamento da conservação de energia mecânica. Tá? Então, agora a gente vai para os exercícios que são numéricos. Tá? Vamos lá, o exercício numérico, então. Muito bem, então. Né? Resolvendo aqui o exemplo numérico, então, número 1. Olha o que diz ali o nosso exemplo, tá? Um garoto de massa M parte do repouso no ponto A de um tobogã, da figura a seguir, e desce sem sofrer ação de atritos ou de resistência do ar. Maravilhoso o tobogã, né? Perfeito. Sabendo-se que H maiúsculo vale 1,8 metros, o H minúsculo vale 1 metro e que G vale 10 metros por segundo ao quadrado, calcular a velocidade do garoto no ponto B e no ponto C. Tá? Então, conforme ele vai descendo, vai diminuindo a energia potencial gravitacional, vai aumentando a energia cinética, tá?
Então eu quero saber que velocidade o garoto passa pelo ponto B e que velocidade ele chega lá na base do tobogã no ponto C, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, né, fazer, é analisar quais são as formas de energia que o garoto vai ter em cada ponto. Então no ponto A, como ele parte do repouso, ele não tem velocidade. Então ele não tem energia cinética. Ele só tem energia potencial gravitacional no ponto A. No ponto B ele está no meio do tobogã ali, tá? Então ele vai ter uma certa altura, H minúsculo, então ele tem energia potencial gravitacional, mas como ele já desceu uma certa diferença de altura, ele adquiriu velocidade. Então no ponto B ele vai ter a energia potencial gravitacional mais a energia cinética. Perfeito? E quando ele chega lá no ponto C, no ponto C, na base do tobogã, a altura é zerada, né? A altura em relação ao solo zera, então ele não tem energia potencial gravitacional e toda a energia potencial gravitacional terá se transformado em energia cinética, tá? Onde ele vai ter a maior velocidade, certo? Então, esses são os pontos importantes de se definir a relação de quais formas de energia tem em cada ponto para poder resolver numericamente o exemplo como a gente vai ver agora, tá? Então, no slide seguinte, primeira coisa, separa os dados. Né? Separa os dados, coloca as unidades para saber tudo certinho, se precisa fazer transformação, não precisa. Então, o problema diz que o garoto tem uma massa m, não é conhecida, ficou por m. A velocidade no ponto A, ele parte do repouso, então é 0. A altura H maiúsculo 1,8, a altura H minúsculo 1 metro, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber qual é a velocidade no ponto B e qual é a velocidade no ponto C. Tá? Então vamos lá, primeira coisa. Como a energia mecânica se conserva, porque não tem atrito, o tobogã é perfeito, maravilhoso, né? Como a energia se conserva, a energia no ponto A será igual à energia no ponto B. Assim como a energia no ponto A será igual à energia no ponto C. Tá? Então, a energia no ponto A é igual à energia no ponto B. Quais são as formas de energia que eu tenho no ponto A? Agora eu substituo aquilo que eu analisei primeiro. No ponto A eu tenho só energia potencial gravitacional. No ponto B eu tenho energia potencial gravitacional mais energia cinética. Agora que eu fiz a substituição, eu vou abrir as equações. Eu vou colocar ali o que representa a minha energia potencial gravitacional e a energia cinética. Então, a energia potencial gravitacional no ponto A vai ser mg vezes o H maiúsculo, igual a energia potencial no ponto B. A energia potencial gravitacional no ponto B vai ser m vezes g vezes H minúsculo, mais a energia cinética no ponto B, m vezes a velocidade no ponto B elevado ao quadrado dividido por 2. Observem uma coisa importante, observem, o problema não deu a massa do garoto, e nós não precisamos dela. Por quê? Porque nesse caso aqui, a massa está em todos os termos, a gente pode botar a massa em evidência no termo que está à direita da igualdade, tá? Então bota ela em evidência e simplifica essa massa com a massa que está lá na frente. Então a gente pode simplificar os três termos de massa. Nós não precisamos da massa para resolver esse tipo de problema, certo? Então nós vamos ter lá, o que sobrou? Sobrou gravidade vezes a altura maior, H maiúsculo, igual a gravidade vezes o H minúsculo, mais velocidade B elevado ao quadrado dividido por 2. Substitui agora os dados numéricos que a gente tem, então, gravidade é 10, a altura H maiúsculo é 1,8, igual a 10 vezes o H minúsculo é 1, mais velocidade B que nós não sabemos, o que queremos descobrir, elevado ao quadrado dividido por 2. 10 vezes 1 está multiplicando, né? 10 vezes 1 vai dar 10, perdão, né? Isso está somando a velocidade B, se está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, do outro lado eu vou ter 10 vezes 1,8 dá 18, menos 10, igual a velocidade B elevado ao quadrado dividido por 2. Bom, 18 menos 10 dá 8. O 2 que está dividindo a velocidade B vai passar multiplicando, então vai ficar 8 vezes 2, igual a velocidade B elevado ao quadrado. Como que eu quero saber o valor de B? Eu vou pegar e fazer o quê? Vou extrair a raiz quadrada. Então, a velocidade B vai ser a raiz quadrada de 16. Portanto, raiz quadrada de 16, a velocidade do menino no ponto B é de 4 metros por segundo, certo? Esta é a velocidade no ponto B. Bom, agora vamos calcular então qual será a velocidade do garoto lá no ponto C, tá? Então, de novo, a gente vai partir do princípio de conservação de energia, tá? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter então que a energia no ponto A será igual à energia no ponto C. Tá? A energia no ponto A é a energia potencial gravitacional
E a energia no ponto C, né, é apenas energia cinética agora, porque lá no ponto C ele chega na altura zero. Tá? Então, a energia potencial gravitacional se transformará totalmente em energia cinética. Tá? Aplica agora, abre a equação, energia potencial gravitacional. Lá no ponto A vai ser m vezes g vezes o h maiúsculo, igual a energia cinética no ponto C vai ser m vezes a velocidade no ponto C elevado ao quadrado dividido por 2. Novamente, nós vamos poder fazer do artifício, usar do artifício de simplificar a massa, porque a massa é a mesma nos dois lados da igualdade. Tá? Então, a gente simplifica a massa. Sobra no primeiro termo, gravidade 10 vezes a altura h maiúsculo 1,8 igual a velocidade c elevado ao quadrado dividido por 2. Tá? Pois bem, então, 10 vezes 1,8 dá 18. O 2 que está dividindo a velocidade c passa multiplicando. Então, vou ter 18 vezes 2 igual a velocidade c elevado ao quadrado. 18 vezes 2 dá 36. Como eu quero saber a velocidade c, extraio a raiz. Raiz de 36, então a velocidade do garoto lá no ponto C será de 6 metros por segundo. Tá? Esta é a velocidade com que o garoto chega lá no ponto C. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Temos mais agora outro exemplo, né? Outro exemplo numérico, exemplo 2. O exemplo 2 trata então ali, ó, um bloco com 5 kg de massa, é abandonado de uma certa altura h de 200 centímetros de um plano inclinado e percorre um plano horizontal comprimindo uma mola disposta conforme a figura. Então, ele desce o plano inclinado, sem atrito, chega lá no plano horizontal também sem atrito, percorre um trecho do plano horizontal e depois chega lá na parte, colide com a mola. O que ele vai fazer? Como ele, aqui em cima ele tem energia potencial gravitacional, ele desce e ganha energia cinética. Quando chega lá na mola, colide com a mola, transforma a energia cinética em energia potencial elástica, pois vai comprimir a mola. Tá? E aí o problema é que é saber isto. Desprezando os atritos e considerando a constante da mola K igual a 200 newtons por metro, ele quer saber quanto que vai deformar a mola. Né? Quanto será a deformação na mola? Novamente, a ideia inicial é sempre fazer o quê? Verificar quais as formas de energia que eu tenho entre os dois pontos que eu vou trabalhar. Nesse caso aqui é lá no início. Tá? Então, no início, o meu corpo está parado, porque ele é abandonado. Sempre que falar em abandonado é porque ele parte do repouso. Então, ele só tem energia potencial gravitacional. Tá? Quando ele desce e chega na base reta ali, eu vou ter transformado a energia potencial gravitacional em energia cinética. Mas não nos interessa o ponto intermediário, só nos interessa depois que ele bater e comprimir a mola. Quando ele comprimir a mola, é a energia final do sistema. E essa energia final do sistema, na compressão da mola, será dada por uma energia potencial elástica. Tá? Então, eu vou ter no início energia potencial gravitacional, no final energia potencial elástica. Não interessa as partes intermediárias para resolver este problema. Ok? Vamos lá. Os dados, então, separa os dados, a massa 5 kg, velocidade inicial do corpo é 0, a altura h 200 centímetros, obrigatoriamente tem que transformar para metro. Como é que transforma centímetro para metro? Divide por 100. 200 dividido por 100, 2 metros de altura. Valor da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A constante elástica da mola, 200 newtons por metro. E o problema é saber quanto é a compressão X na mola. Então, vamos lá. Princípio de conservação de energia. A energia inicial será igual à energia final. Conserva a energia. A energia inicial que nós temos aqui nesse problema é uma energia potencial gravitacional. A energia final que nós temos nesse problema aqui é uma energia potencial elástica. Tá? Então, como é que fica a energia potencial gravitacional? mg vezes h igual à energia potencial elástica, que é kx² dividido por 2. Vejam, nesse problema aqui nós não temos a massa dos dois lados, então não tem como cortar. Por isso que o problema apresentou a massa. Né? Esse problema aqui não seria possível resolver se não fosse apresentado o valor da massa, ok? Então, substituiu a equação, agora vamos substituir os números, né? Massa do problema 5, a massa do corpo 5, a gravidade 10, a altura h 2 metros. Tá? Igual, constante elástica da mola 200 vezes x² dividido por 2. Então, eu vou ter lá, ó, 5 vezes 10 vezes 2, 5 vezes 10 dá 50, vezes 2 dá 100. Então, dá 100.
O 2 que estava multiplicando o termo 200 vezes x² vai passar multiplicando. Então vai ficar 100 vezes 2. O 200 que estava multiplicando o x vai passar dividindo. Então fica 100 vezes 2 dividido por 200. 100 vezes 2 é igual a 200. 200 dividido por 200 é igual a 1. Então eu vou ter que o x² é igual a 1. Tá? Só que eu quero saber o valor de x, não de x². Então eu extraio a raiz quadrada de 1. Então vai ficar x é igual a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1, gente, é 1. Então, o x, o quanto a mola ali vai comprimir, vai ser uma compressão de valor 1 metro. Essa mola vai comprimir 1 metro devido à transformação da energia potencial gravitacional em energia potencial elástica. Vejam que, se a gente fosse analisar o problema, né, como é um problema em que não há atrito e a energia mecânica se conserva, depois que esse corpo desce a rampa, chega lá no final e pressiona a mola, ele vai chegar num ponto em que ele para. Nessa compressão máxima da mola de 1 metro, ele para. E aí só tem energia potencial elástica. Depois desse instante de tempo, o que vai acontecer? A mola vai empurrar o corpo de volta. Então, ela vai devolver a energia que tem acumulada na forma potencial elástica, vai devolver para o corpo, transformando essa energia em energia cinética. E aí o corpo ganha velocidade. Chega lá na base da rampa, tem só energia cinética. Só que, como ele tem velocidade, ele vai fazer o quê? Ele vai subir a rampa. Então, ele vai transformar a energia cinética em energia potencial gravitacional durante a subida da rampa. Quanto que ele vai subir? Bom, se o sistema é conservativo, se ele partiu de uma altura h, ele retorna a uma altura h. Então, ele vai retornar à altura h, certo? Então, essa seria a ideia da conservação de energia. Perfeito? Vamos para um exemplo 3, né? Exemplo 3, então, diz ali o seguinte. Um carrinho de massa desconhecida está em movimento sobre uma montanha russa, conforme indica a figura. Considere que o atrito é desprezível. Calcule a velocidade do carrinho no ponto C. Então, olhando para a figura, o que a gente sabe? Sabe que o carrinho no ponto A, a uma altura de 5 metros do solo, possui uma velocidade de 8 metros por segundo. Aí ele desce, chega lá no ponto B, que é um ponto que está abaixo do ponto A, mas não está no solo ainda, né? Ou está, acho que está no solo, tá? Chega no ponto B e depois vai subir até o ponto C. Então eu quero saber com que velocidade este carrinho chega ao ponto C, tá? Se ele chega, né? Porque pode ser que talvez ele não chegue, a gente vai calcular para ver. O ponto C é dado uma altura de 8 metros em relação ao Sol, tá? Então, de novo, primeira coisa a se fazer é o quê? Determinar quais as formas de energia no início e no fim, que é o que nos interessa aqui nesse problema. No ponto A, o carrinho tem velocidade e tem altura. Então, ele tem energia cinética e tem energia potencial gravitacional. Lá no ponto C, vamos supor que o carrinho chegue ao ponto C e que ele chegue com uma determinada velocidade. Então, ele vai ter altura, portanto, energia potencial gravitacional, e uma velocidade, que vai ser uma velocidade que vai determinar a energia cinética, tá? Se esse carrinho chegar ele pode chegar no ponto C com uma velocidade maior que zero, ele pode chegar no ponto C com uma velocidade igual a zero, né? Ou ele pode não chegar no ponto C, tá? Se ele chegar no ponto C e tiver uma velocidade maior que zero, a equação resolvida vai me dar um valor de velocidade. Se ele chega no ponto C com velocidade igual a zero, ou seja, ele sobe até o ponto C e naquele ponto ele para. O problema, ao resolver, vai dar que a velocidade no ponto C é igual a zero. Se o carrinho não chegar ao ponto C, ou seja, ele não tem energia suficiente para subir até lá em cima, o que vai acontecer? Eu vou resolver o meu problema e vou chegar numa raiz quadrada de um número negativo. E raiz de um número negativo não tem solução no campo dos números reais, certo? Então, não tendo solução significa que o corpo não chegará no ponto C. Ele não vai ter energia suficiente para chegar lá em cima, tá? Bom, então já sabemos as energias no início e no fim, agora vamos resolver numericamente este problema, tá? Então, resolvendo numericamente o problema, de novo, energia inicial igual a energia final, pois o sistema se conserva, tá? Então, a energia inicial no ponto A é a energia cinética do ponto A, mais a energia potencial gravitacional do ponto A. A energia no ponto C vai ser a energia cinética do ponto C, mais a energia potencial gravitacional do ponto C. Tá?
Então, abrindo as equações agora, eu vou ter, então, massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, mais massa vezes a altura h do ponto A, igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto C. Daí a altura do ponto A, como é menor, eu botei H minúsculo, e a altura do ponto C, como é maior, eu botei H maiúsculo. Tá? Então agora eu tenho a equação já aberta, com todas as informações. Agora é só substituir os valores numéricos. Né? Substituindo os valores numéricos, então, eu vou ter o quê? A massa do meu carrinho, o problema forneceu no início. Tá? Não, perdão, desculpa. O sistema não forneceu a massa. E de novo, né, nesse caso aqui, a gente não precisa da massa, porque a massa ela é simplificada. Eu tenho a massa nos dois termos antes da igualdade e nos dois termos depois da igualdade. Então, eu simplifico a massa, certo? Eu posso fazer a simplificação da massa aqui, não preciso das massas. Então, vai sobrar velocidade inicial ao quadrado, 8 elevado ao quadrado, dividido por 2, mais gravidade 10 vezes a altura no ponto A, 5, igual velocidade no ponto C, não sei, então a velocidade final vai ficar elevada ao quadrado, dividido por 2, mais a energia potencial gravitacional no ponto C, que é a gravidade 10 vezes a altura 8. Tá? Substituindo isso, 8 ao quadrado dá 64, dividido por 2 dá 32. 10 vezes 5 dá 50, 50 vai somar com 32. Lá do outro lado da igualdade, o 10 vezes 8 vai dar 80. 80 está somando a velocidade final, passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, agora na linha de baixo ficou 32 mais 50, menos 80, igual a velocidade final elevada ao quadrado, dividido por 2. 32 mais 50 dá 82. 82 menos 80 dá 2. Né? E do outro lado da igualdade tem a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Esse 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 2 igual a velocidade final elevada ao quadrado. 2 vezes 2 é igual a 4. E aí eu extraio a raiz, né, já que a velocidade está ao quadrado. Então eu vou ter que a minha velocidade final vai ser a raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? 2. Então a velocidade final com que o carrinho chega lá no ponto C é de 2 metros por segundo. Tá? Então ele conseguiu chegar ao ponto C com uma velocidade de 2 metros por segundo. Ok? E com isso, então, a gente fecha esse material sobre conservação de energia. Vocês vão ter 3 exercícios para resolver, no mesmo esquema de sempre, tá? Mas aqui eu já deixo dito que os últimos exercícios têm me gerado uma grande decepção, pela percepção que eu estou tendo de que os alunos estão copiando. E o pior, né, quando 80% de uma turma copia uma questão errada, né, além de tudo fica muito feio. Tá? Então, eu estou bastante decepcionado com isso. Tá? Então, já fica o meu desabafo aqui e possivelmente, logo mais à frente, eu vou mudar o sistema de avaliação. Vocês serão comunicados por um novo plano de atividade remota que eu vou enviar. Ok? Bom estudo nisso aí. Preste atenção nos prazos para envio das atividades, tá? Outra coisa também, o material é postado sempre com quase 10 dias de antecedência, né? Ele é postado na sexta-feira para ser resolvido e entregue até o domingo da semana seguinte. Então, são 9 dias, tá? Então, tem prazo suficiente para fazer, gente. Então, eu não vou mais tolerar atraso. Não entregou no prazo, espera para recuperação, certo? Tá? Então, porque senão quem faz no prazo, né? Acho que a gente tem que valorizar quem cumpre os prazos. Cumprir prazos é importante para o nosso aprendizado e a nossa evolução. Ok, gente? Então, bons estudos aí para vocês. Até o atendimento de terça-feira para as dúvidas de quem possa ter. Tá? E até a nossa próxima aula. Valeu, abraço!